Provavelmente a maioria das pessoas conhece a história da tartaruga e do coelho, na qual o coelho riu da tartaruga por causa de sua lentidão. Mas, para sua surpresa, a tartaruga desafiou o coelho para uma corrida. Inicialmente, o coelho achou que a tartaruga estava brincando, mas não estava, então aceitou o desafio. Como todos esperavam, não demorou muito para que o coelho estivesse bem à frente na corrida. Super confiante, ele decidiu parar no meio do caminho e tirar uma soneca, acreditando que mesmo que a tartaruga passasse por ele, ele ainda venceria facilmente. Mas quando o coelho acordou, percebeu que havia dormido muito mais tempo do que o planejado. Em pânico, correu até a linha de chegada, onde descobriu que a tartaruga já havia vencido. A sabedoria convencional por trás desta história é que nunca se deve subestimar um adversário mais fraco e que o excesso de confiança pode levar à queda. Mas há mais nesta história. O coelho confiou em suas características inatas, principalmente na velocidade, mantendo uma atitude de arrogância. A tartaruga, porém, tendo todas as probabilidades contra ela, não confiou em talentos e habilidades naturais. Ele incorpora persistência, disciplina, esforço e determinação. É claro que, se o coelho não tivesse adormecido, a tartaruga provavelmente não teria tido qualquer hipótese contra ele, por isso o exemplo mostra o choque de dois extremos. Mas lembra-nos que o sucesso não depende apenas das vantagens inerentes de cada um, mas também pode ser alcançado através da persistência e da melhoria contínua. O coelho representava uma mentalidade fixa, pensando que, como os coelhos são rápidos e as tartarugas são lentas, a tartaruga não poderia vencer. A tartaruga, embora suas chances fossem pequenas, tinha uma mentalidade de crescimento, confiando no esforço e na atitude, tentando algo desafiador apesar da enorme probabilidade de fracasso. E no final das contas, a tartaruga não apenas venceu a corrida, ele fez algo inesperado. O código mental construtivo permitiu que a tartaruga fizesse algo que ela nunca teria feito se tivesse um código mental fixo. A tartaruga estava disposta a falhar, mas tentou mesmo assim. Ele abraçou o fracasso, que era quase inevitável, mas isso não o impediu de aceitar o desafio. O simples fato de esta criatura ter terminado uma corrida é uma conquista tremenda por si só, na qual ele se esforçou além de suas capacidades inatas. Este vídeo explora mentalidades fixas e de crescimento e por que você provavelmente pode fazer mais do que pensa. Imagine uma pessoa com inteligência acima da média e uma inclinação natural para muitas habilidades, da capacidade atlética à criatividade e à compreensão de ideias complexas. Seu sucesso sem esforço, muitas vezes experimentado, o fez acreditar que somente seus talentos garantiriam seu sucesso. Assim, ao contrário de muitas pessoas menos dotadas, ele não trabalhou para melhorar a si mesmo, mas concentrou-se mais em provar o seu brilho inato. Com o tempo, ele se tornou complacente. Ele era resistente ao feedback e se sentia arrogante demais para se envolver em algo como crescimento pessoal. Sua atitude acabou prejudicando seu sucesso, e ver pessoas menos talentosas por natureza conseguindo mais do que ele o deixou ressentido e amargo. Esse indivíduo representa a mentalidade fixa, ao contrário de uma mentalidade construtiva. Está consertado porque ele acredita que seus talentos são suficientes para progredir na vida e que ele não precisa de nenhum aprimoramento por causa deles. Ele também não conseguia conceber que pessoas menos talentosas pudessem se tornar mais bem-sucedidas e habilidosas simplesmente por meio de esforço e trabalho árduo. Podemos encontrar a dicotomia entre mentalidade de crescimento e mentalidade fixa em um livro escrito pela psicóloga Carol Dweck chamado Mindset. Dweck inventou o conceito de mentalidade construtiva e fixa e descreveu como esta última nos impede de alcançar coisas que realmente estão ao nosso alcance. Pessoas com mentalidade fixa confiam em seus talentos e características inatas e experimentam uma resistência interna ao desenvolvimento de novos recursos ou habilidades que ainda não possuem ou para as quais não possuem um talento natural. Cito: na verdade, as pessoas com mentalidade fixa esperam que a capacidade apareça por si só, antes que qualquer aprendizagem ocorra. Afinal, se você tem, e se não tem, você não tem. Fim da citação. Em seu livro, Dweck distingue os alunos com mentalidade fixa e de crescimento com base em como eles abordam tarefas específicas. Ela observou que os alunos com mentalidade fixa só permaneciam interessados em uma determinada atividade quando a realizavam bem e imediatamente. Mas quando encontraram dificuldades, o interesse e o prazer diminuíram. Segundo Dweck, as pessoas com mentalidade fixa não estão interessadas em crescimento e desenvolvimento pessoal quando enfrentam desafios. Eles estão interessados na confirmação de seus talentos inatos, seja inteligência, beleza física, habilidades ou qualquer outra coisa que os distingam dos outros.
Eles enfrentam desafios não para aprender e crescer, mas para mostrar ao mundo e a si mesmos como são bons. Podemos perceber isso com o coelho, que não trata o desafio como um meio de crescimento pessoal, pois não se esforça para melhorar e até tira uma soneca no meio do caminho. Cito: quando as pessoas com mentalidade fixa optam pelo sucesso em vez do crescimento, o que estão realmente tentando provar? Que eles são especiais. Ainda superior. Quando perguntamos a eles: quando você se sente inteligente? Muitos deles falaram sobre momentos em que se sentiram uma pessoa especial, alguém diferente e melhor que as outras pessoas. Fim da citação. Uma mentalidade fixa reluta em mudar. Pessoas com essas atitudes evitam desafios e acreditam que seu potencial está predeterminado, e, portanto, não têm em alta conta o poder da mudança e do autoaperfeiçoamento. Aqueles sem talentos não podem desenvolvê-los. Para eles não adianta tentar o que a tartaruga fez porque, em primeiro lugar, as tartarugas não são feitas para corridas, e em segundo lugar, as chances de ganhar são quase nulas, e ao desafiar um coelho para uma corrida, a tartaruga fará papel de boba. Fora de si mesmo. Então, por que se preocupar? Os pensamentos associados a uma mentalidade fixa são: não posso fazer isso. Desisto. É tão difícil. Eu não posso fazer melhor do que isso. Eu sou muito bom nisso. Eu nunca serei tão inteligente quanto ela. Isso simplesmente não combina comigo. A mentalidade construtiva pressupõe que podemos desenvolver talentos e habilidades por meio de dedicação, prática e melhoria contínua. Eles não estão consertados. Desafios e contratempos não devem ser temidos, mas sim oportunidades de crescimento e aprendizagem. Portanto, as pessoas com mentalidade construtiva aceitam os desafios, pois os veem como formas de desenvolvimento pessoal. Portanto, eles abraçam o fracasso. Eles não vivenciam isso como um ataque ao ego, mas simplesmente como um trampolim para o sucesso. Eles também aceitam feedback e críticas, pois essas mensagens podem ajudá-los a crescer, ao contrário daqueles com mentalidade fixa que veem isso como uma ameaça ao seu ego. Enquanto o sucesso de outras pessoas ameaça uma mentalidade fixa, uma mentalidade construtiva é inspirada nela. Dweck observou que as pessoas com mentalidade construtiva geralmente se saem melhor do que aquelas com mentalidade fixa porque aquelas dispostas e entusiasmadas em aprender não permitem que noções preconcebidas sobre si mesmas e suas capacidades as impeçam. Enquanto aqueles com mentalidade fixa acreditam que as suas trajetórias de vida são fixas, com base na sua natureza inerente, aqueles com mentalidade de crescimento acreditam que, porque podem desenvolver-se, podem impactar significativamente o seu futuro. Através de trabalho árduo e determinação, eles vão além de suas capacidades, alcançando metas que antes estavam fora de alcance. Cito: pessoas com código mental construtivo não buscam apenas desafios, elas prosperam com eles. Quanto maior o desafio, mais eles se estendem. E em nenhum lugar isso pode ser visto mais claramente do que no mundo dos esportes. Você pode simplesmente observar as pessoas se expandindo e crescendo. Fim da citação. Durante sua palestra no Google, Dweck abordou especificamente o caso da inteligência. Geralmente assumimos que a inteligência é uma característica fixa. O nível de inteligência de uma pessoa é normalmente medido na infância, na escola, e com base nessa medição, os professores tendem a determinar o caminho futuro da criança. Mas as evidências mostram que, embora existam diferenças individuais no intelecto, a inteligência pode ser desenvolvida através da prática, do treino e dos métodos. Nem sempre as pessoas que começam mais inteligentes acabam sendo as mais inteligentes. Pessoas com mentalidade construtiva concentram-se no desafio e não no resultado. Eles acreditam que o desenvolvimento pessoal e o esforço além de seus limites são mais importantes do que o sucesso ou a manutenção da aparência de, digamos, um estudante inteligente ou um artista talentoso. O slogan, "Fique na sua faixa", não tem significado para eles, pois não têm medo de mudar de faixa ou mesmo de pegar a saída mais próxima, mesmo que isso não os leve a um destino específico. Cito: a mentalidade construtiva permite que as pessoas valorizem o que estão fazendo, independentemente do resultado. Eles estão enfrentando problemas, traçando novos rumos, trabalhando em questões importantes. Talvez não tenham encontrado a cura para o câncer, mas a busca foi profundamente significativa. Fim da citação. Portanto, alguém com código mental construtivo aceita desafios e fracassos, acredita que habilidades e atributos podem ser desenvolvidos e não joga a toalha facilmente. Esse indivíduo também é mais resiliente do que alguém com mentalidade fixa devido à sua confiança no processo e à crença de que a prática e o esforço acabarão por levar ao progresso. Os pensamentos associados a uma mentalidade construtiva são: ainda não posso fazer isso, mas como posso melhorar?
Estou tentando uma abordagem diferente, isso exigirá tempo e esforço. Vou continuar me aprimorando. Estou no caminho certo. Como ela fez isso? Como posso desenvolver essa habilidade? Por que muitas pessoas preferem evitar desafios e estagnar em vez de aceitar desafios que poderiam levar ao crescimento pessoal? Por que alguém se oporia tanto às críticas, mesmo que a chave para a melhoria pudesse estar escondida dentro de você? Parece que o ego das pessoas desempenha aqui um papel significativo. Um dos problemas de uma mentalidade fixa é a relutância em falhar. Mas se você se recusar a ser um tolo, aprender algo novo será impossível. Porque para aprender algo novo, você terá que começar no nível de novato. Você tem que ser um tolo, pelo menos por um tempo, antes de caminhar em direção à maestria. Mas para alguém com mentalidade fixa, o sucesso é o elemento mais crucial de qualquer atividade. Qual é o sentido sem ele? Dweck argumenta que no código mental fixo, falhar, ou não ser o melhor, significa que tudo foi desperdiçado. Cito: é evidente que as pessoas com código mental construtivo prosperam quando se esforçam. Quando as pessoas com mentalidade fixa prosperam. Quando as coisas estão seguramente ao seu alcance. Se as coisas ficarem muito desafiadoras, quando eles não se sentem inteligentes ou talentosos, eles perdem o interesse. Fim da citação. Uma mentalidade fixa significa clareza, estabilidade, consistência e segurança para manter o status quo. A mudança pode ser assustadora, significa que desbravamos um território novo e desconhecido, no qual podemos não ter a certeza se podemos confiar no nosso conjunto atual de competências. O desconhecido desafiará a autoimagem de superioridade. Não seremos tão espertos e inteligentes em áreas nas quais não somos especialistas, e portanto, um filósofo genial será um tolo como um trabalhador da construção civil. Especialmente se estivermos apegados a uma certa autoimagem que nos diz que somos os melhores, então ir a lugares onde não somos pode ser uma perspectiva assustadora e desconfortável. Consequentemente, muitas pessoas preferem ficar onde estão, seguras e protegidas, de acordo com a forma como se veem. A mentalidade construtiva pode nos ajudar a superar nossas crenças limitantes e fazer um inventário realista de nossas possibilidades de crescimento pessoal. No geral, isso é positivo, principalmente porque a maioria das pessoas provavelmente tende a subestimar o valor e a eficácia do trabalho duro. Em muitos casos, as competências e atributos podem ser desenvolvidos através do esforço. Além disso, o código mental construtivo não é apenas para moedores e pessoas hiperambiciosas. Também pode beneficiar aqueles que querem superar medos e outros impedimentos. Ter uma mentalidade fixa, entretanto, nos impede de fazer tudo isso. Mas, na minha opinião, abraçar o conceito de mentalidade construtiva também pode representar algumas ameaças, o que não desvaloriza a ideia da mentalidade construtiva em si, mas sim a forma como as pessoas a aplicam. Poderíamos, por exemplo, cair na armadilha de superestimar nossas capacidades. Embora possamos ir além dos limites das nossas capacidades inatas, provavelmente também existe um limite. Com toda a probabilidade, um jogador de 40 anos sem qualquer experiência ou histórico de prática de futebol não será capaz de jogar futebol profissionalmente, digamos, no Manchester City. Algumas coisas simplesmente não podemos alcançar. Assim como a tartaruga e o coelho, a tartaruga pode treinar horas por semana, mas biologicamente não ultrapassará a velocidade máxima do coelho. Se ele pensa que esse objetivo é realista, está se iludindo. Entretanto, isso não significa que a tartaruga não possa melhorar. Portanto, existe a ameaça de estabelecer expectativas irrealistas e a chamada falsa positividade. No entanto, a mentalidade construtiva é um conceito útil e revelador que pode nos ajudar a eliminar crenças limitantes irracionais e ultrapassar nossos limites, indo a lugares que nunca esperávamos ir e nos livrando de atributos indesejados aos quais acreditamos estar presos. É bonito enfrentar desafios que nos empurram para um novo território apenas por fazer isso, mostrando a nós mesmos e aos outros que o trabalho duro compensa. No geral, você provavelmente pode fazer mais do que pensa. Obrigado por assistir.